Prazer novamente estar aqui. Shabbat Shalom a todos. Roger, eu estava pensando em fazer uma coisa, até prometi semana passada, mas hoje eu acabei dessa semana mudando um pouco. Tá? Eu já estava pensando em entrar direto no pessoal dos pais da igreja, a partir do segundo século, e o contexto das guerras e o antijudaísmo criado ali no contexto romano, as leis romanas, não é? Já pensei em fazer isso essa semana, mas, em vez disso, eu talvez vou hoje dedicar para um outro estudo. É aquilo que eu chamo a semente, porque lá já é uma planta crescendo. Tá? Já brotou, já germinou e já está crescendo. Eu pensei em explorar, talvez hoje, uma proposta. Não é uma proposta que existe em muitos meios onde se debate a questão. Alguns percebem isto, na realidade são poucos, mas eu gostaria de apresentar para vocês onde, provavelmente, do meu ponto de vista, aqui uma questão pessoal, eu queria compartilhar com vocês, teria realmente surgido a semente da leitura antissemita e da teologia do supersessionismo. Tá? Na semana passada, nós vimos aquele artigo, nós estudamos sobre o Novo Testamento e vimos textos difíceis, okay? Textos realmente difíceis. Mas vimos que, ao colocarmos esses textos em contexto, né, eles apresentam uma outra perspectiva, okay? Especialmente nesse contexto da complexidade e diversidade do judaísmo no primeiro século, o judaísmo ainda do Segundo Templo. E nós vimos aí as polêmicas entre seitas judaicas, então a polêmica cristã também deve ser entendida dentro desse contexto, não é? No entanto, vimos que, apesar de textos polêmicos que existiam na época, uma cultura onde as pessoas falavam-se de maneira bem direta as coisas, né? Talvez um pouquinho diferente de nossas culturas aqui, mas dentro de um contexto de discussão interna. Okay? E nós trabalhamos sobre isso e vamos aí, Roger, você me sinaliza aí todo esse material que o pessoal está pedindo, a gente vai deixar à disposição sem problema nenhum, tá bom? Se eu esqueci aqui, me desculpa. Não, eu peço, senhor, fica tranquilo. Sem problema aí, tá? Um texto interessante, nós não notamos na semana passada, e antes de trabalhar disso daqui, eu trabalhar, que era o texto de Apocalipse, que fala sobre a sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser judeus ou não, que é um texto assim meio agressivo, né? E você pensa assim, puxa, né? Então muitos autores colocam ali dizendo, olha, esse texto aqui mostra como que o cristianismo separou e considera agora a sinagoga como pertencente a Satanás, etc. Só que quando você lê o texto de Apocalipse, dentro da perspectiva profética, okay, e da interpretação historicista, que é a que nós adotamos, este texto não era dirigido a judeus. Este texto era dirigido a um grupo cristão. Então, é interessante isso. Okay? Você pega o texto lá de Apocalipse 3, Sinagoga de Satanás, e você vai atrás, ele não é dirigido à população judaica, nem ao contexto israelita, que não era cristão, mas é dirigido para conflitos já internos dentro da igreja, onde grupos estavam se dividindo, e aí você já vê uma separação, onde um grupo ali que E o texto ali, porque o Apocalipse é provavelmente um dos textos com linguagem mais judaica do Novo Testamento. É incrível isso. Primeiro porque é uma literatura que pertence ao contexto judaico. Os Apocalipses são uma literatura típica judaica. Então, você, por exemplo, os evangelhos, as narrativas históricas, as cartas, você vê isso como, por exemplo, o evangelho é uma narrativa, um relato histórico, né? Mas, por exemplo, as cartas, sobretudo, elas seguem muito um padrão de cartas que existiam no mundo greco-romano da época. Okay? E você encontra isso aí. Então, é um gênero literário que não é exclusivo do meio judaico. Okay? Os evangelhos também, nós não poderíamos dizer que evangelhos e atos, que são narrativas, seria algo exclusivo do meio judaico, apesar de uma natureza bem própria ali. Mas o Apocalipse é um gênero literário exclusivamente judaico. Okay? Você vai ter aí oráculos sibelinos, outras coisas ali, oráculos no meio grego ali, não é? Mas aí, o estilo literário apocalíptico, né? Que vai marcar livros como Daniel, que vai marcar os livros como Enoque,
e outras literaturas apocalípticas no meio judaico, que caracteriza também o livro de Apocalipse, né? de João, ele é algo exclusivamente judaico. E você pega uma linguagem bem judaica, extremamente judaica. Ele é organizado segundo o ciclo de festas de Israel. Vários de vocês já estudaram isso, não é? Ele fala sobre santuários, sacerdócio, etc. Quando ele retoma juízo de Deus, ele vai pegar o contexto do Êxodo, as pragas do Egito, e a imagem é totalmente judaica do início ao fim. Tá? E o curioso é que, neste contexto de Apocalipse, capítulo 3, essa palavra da sinagoga de Satanás seria dirigido para um grupo de cristãos, né, que não necessariamente, quando você lê ali, aparentemente já não é um cristãos de origem judaica, okay? Mas que estava tomando já nessa teologia que nós estamos vendo aí um lugar, dizendo nós somos Israel, e ele fala assim, vocês não são. Okay? Vocês não são. Hein? E uma proposta nossa hoje estaria ligada a isso. Onde teria surgido esse contexto que vai separar e que vai criar essa polêmica? Então, essa seria a nossa palestra hoje, e nós vamos fazer um estudo no livro de Romanos. A nossa proposta estaria ali focado, de que provavelmente ali em Romanos nós temos as sementes desta situação. Okay? Então, gostaria de compartilhar com vocês agora, então, o meu PowerPoint. Só um momento aqui. Estou entrando aqui para a nossa apresentação de hoje. Okay? Okay. Mauro, está habilitado aí? Tudo bem com o meu sinal aí, Roger? O sinal está bem, sim. Eu quero ver se está habilitado o senhor como host, como está. Já está habilitado, sim. Já está habilitado, né? Ok. Então, aqui vamos à palestra de hoje. Como vocês já sabem, né, nossa palestra, nós vamos ter um momento de exposição, depois deixaremos aí para alguma pergunta no meio e depois o restante da palestra em si. Okay? Então, palestra seria a nossa quarta palestra hoje, e aí essa proposta acerca da origem da leitura antissemita do texto bíblico e da teologia do supersessionismo, essa teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. E isso continua dentro da linha das iniciativas do lado cristão. Então, uma continuação desta perspectiva. Okay? E, então, aqui hoje eu gostaria de propor que nós vamos ver aquilo que poderiam ser as sementes desta perspectiva de leitura bíblica e de teologia que se desenvolveu no cristianismo. Okay? Então, a proposta aqui seria a existência de uma disputa de quem era melhor ou superior, o judeu ou o gentio romano, okay? No contexto da comunidade cristã de Roma. Okay? Quando nós vamos ao livro de Romanos, nós percebemos que existe um conflito que estava ali presente na comunidade cristã. Um conflito interno. Não era um conflito entre a comunidade cristã versus a comunidade judaica de Roma. Não, era um conflito interno entre judeus cristãos e também judeus gentios, maioria deles provavelmente de origem romana. Okay? Dentro da comunidade, você vê uma tensão e uma disputa. Então, nós vemos isso lá em Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18, onde Paulo diz, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Então, está contrário àquilo que vocês aprenderam. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, não servem o Messias, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração das pessoas simples. Então, nós temos aí esta situação. Mas o que é? O que seria o quê? Pessoas que estão enganando, que tipo de engano seria? Aqui ele não fala qual tipo de engano nesses versos, mas você encontra a referência a isto ao longo da carta, no tópicos que Paulo tratou, hein? Nesta carta que ele escreveu aos Romanos. E então, que conflito era este? A evidência desse tipo de conflito vem pelas duas grandes sessões de diatribe no livro. Hein?
que é Romanos, capítulo 1, versos 16 até 4, 25, e esta diatribe ela é direcionada aos cristãos judeus, que eram de origem judaica, e a segunda seção de grande diatribe seria Romanos, capítulo 9, verso 1, até o final do capítulo 11, que é o verso 36. Essa diatribe é direcionada aos cristãos gentios. E a resposta, essas diatribes vêm em resposta à disputa sobre quem era melhor, quem estava sobre o agrado e o favor de Deus. Aqui, eu gostaria de dizer que a palavra diatribe aqui em português, normalmente hoje, é vamos dizer assim, é um discurso violento, tá? É um discurso agressivo. No entanto, no contexto de um gênero literário, esse é o nome que nós damos para o gênero literário que existia no mundo greco-romano, no mundo helênico da época, onde a pessoa cria um debate. Não precisa ser violento, tá? Como hoje tomou a noção de diatribe em português, na nossa língua. Ela é um discurso onde a pessoa, o autor, ele quer tratar de um tema polêmico, hein? Mas ele faz isso na forma de diálogo. Ele cria o interlocutor, ele dialoga com esse interlocutor. O interlocutor, ele aborda, nessa diatriba, ele aborda os argumentos do interlocutor, ele normalmente trata esse interlocutor na segunda pessoa, então, como se ele estivesse discutindo ou dialogando com ele, não é? E ele dá as respostas a esse argumento. Então, isso é uma diatribe, é uma forma literária de debate filosófico no contexto da cultura helênica e do mundo greco-romano de então, onde o autor escrevia uma peça onde ele debate um assunto, uma ideia, não é? Com o seu interlocutor imaginário, trazendo os argumentos desse interlocutor, então, para esse debate. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Sobre a questão de que nós teríamos a diatribe, então nós tratamos diatribe com este sentido, desta forma literária de debate que existia no contexto literário do mundo digital. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Okay? Então, estamos aqui. Nós vamos ver, então. Vamos, primeiramente, então, ao contexto. Okay? Quando nós vemos a comunidade cristã em Roma, ela surge no meio judaico. Possivelmente, nós não sabemos, não existe detalhes como que ela surgiu. Nós sabemos, por exemplo, que nenhum apóstolo esteve em Roma para poder pregar lá. Contrário a algumas tradições cristãs, o primeiro apóstolo a ir a Roma e ali anunciar o evangelho foi Paulo, mas quando Paulo foi a Roma como prisioneiro, já existia a comunidade cristã em Roma. E ele escreve uma carta para essa comunidade antes mesmo de ter ido lá. Então, essa comunidade já existia antes. Okay? Qual que é a possibilidade, que geralmente é considerado no meio acadêmico, da origem dessa comunidade cristã de Roma? Seria de judeus que teriam ido ou que viviam em Jerusalém. Nós temos lá, por exemplo, a referência à sinagoga dos libertos. E essa palavra libertos, ela geralmente se refere a judeus romanos, que nasceram em Roma, ou filhos descendentes daqueles que nasceram em Roma. Por quê? Porque muitos judeus foram levados como prisioneiros por Pompeu, nos anos 60, antes da Era Comum, para Roma, e depois eles foram libertados da situação de escravos ou prisioneiros que eles tinham. Então, normalmente, esses judeus, quando falam de libertos no livro de Atos, por exemplo, ou em outros documentos da cultura judaica da época, indica, então, um judeu que vinha de Roma. Então, esses judeus poderiam ter ido de Roma até Jerusalém, participar das festas. No relato de Atos, se refere aos judeus de Roma presentes lá. Okay? E também havia em Jerusalém a sinagoga dos libertos, que eram judeus de origem romana, que moravam em Jerusalém. Okay? E lá ouviram a pregação apostólica, e alguns deles aceitaram, e ao voltarem para a sua casa, em Roma, propagaram essa fé entre os seus correligionários da comunidade judaica de então. Okay? E nós vamos ver nos livros de Atos 2:10, aí, no capítulo 6, também, e 18:2, referência a esses judeus romanos e a sua presença em Jerusalém. Isto é possível.
como que além de Atos, nós temos a referência de que sobre a questão dos judeus na época de Cláudio. E nós vamos ver aqui. Segundo, então nós vemos o relato do político historiador romano Cassius Dio, que viveu entre 155 a 235 da Era Comum. Por volta do ano 41, os judeus, ele está relatando o passado, né? Segundo a documentação que ele tinha na época lá. Os judeus de Roma tinham se multiplicado tanto na cidade de Roma, né, que o imperador Cláudio, que governava então, considerou ser necessário retirar o direito deles de se congregarem. Então, olha, está muita gente aqui, muitos judeus de Roma, e Cláudio então passou um decreto retirando o direito deles de se congregarem. Isso está então nesse livro de Cassius Dio, História Romana, aí na seção 60.6.6. E aparentemente, no ano 49 da Era Comum, Cláudio, expulsou muitos judeus. No relato de Atos, quando fala de Áquila e Priscila, que eram 2 judeus cristãos, indo até Corinto, encontrando Paulo ali, eles eram moradores de Roma, mas diz que Cláudio expulsou todos os judeus. Mas alguns questionam se foi realmente todos os judeus, mas pelo menos muitos judeus foram expulsos da cidade de Roma. Está relatado, então, em Suetônio, sobre a sua obra sobre a vida do imperador Cláudio, 25.4. O interessante é que, segundo esse historiador Suetônio, uma das razões, não foi a única, mas uma das razões para a expulsão dos judeus de Roma era porque havia constante tumulto entre eles, instigados por Crestus. Okay? E o nome Crestus é um nome grego comum entre escravos em Roma, e significa útil. Okay? Então, muita gente dava o nome do escravo ali de útil. Né? Mas pode ser que, aparentemente, isto seria uma referência latinizada ao nome um tanto desconhecido no contexto romano de Christos, o ungido, que dá a palavra Cristo em português, que seria a referência à palavra Mashiach, ou Messias, no hebraico. Então, é possível, e muitos entendem assim, que esta referência de Suetônio, que aparece na Vida de Cláudio, capítulo 25.4, se refira a um debate interno e tensão que surgiu no meio judaico, ali de Roma, não é? Quando, então, houve a crença e pregação da mensagem do Evangelho pelos judeus cristãos em Roma, e normalmente a gente sabe que isso daí acabava criando na comunidade judaica essa tensão de disputa, não é? Porque alguns aceitavam, outros rejeitavam, tinha gente que era mais passiva, mas tinha gente que era ativa contra, e aqueles que eram ativos a favor, e aí acabou. E pode ser, então, que esse tumulto instigado por Crestus pode ser tumulto provocado acerca de Christos, né, no grego ali. Né? E isso teria sido uma das razões pelo qual os judeus teriam sido expulsos de Roma. Okay? Neste contexto, então, nós vemos que a fé judaica, segundo os relatos que nós temos nos próprios evangelhos e no livro de Atos, e também na literatura antiga, tanto judaica como também da própria época, literatura que nós vemos no meio romano e helênico da época, nós vemos que a fé judaica, as práticas religiosas judaicas, exerciam grande atração entre várias pessoas do mundo greco-romano, inclusive entre os romanos. Nós vemos o caso de Cornélio e sua família. Ele era, então, um líder militar, ali estabelecido ali, não é? Centurião estabelecido em Cesareia Marítima, não é? E ele com a sua família, e ele era temente a Deus. Já aceitava a fé judaica e praticava vários rituais judaicos. E nós temos esses vários relatos em vários lugares, não é? Você vê o próprio Evangelho fala desse centurião que tinha um servo que nós mencionamos semana passada, né, um servo judeu, e o pessoal diz, olha, ele é gente boa, ele ajudou a construir nossa sinagoga, e ele, aparentemente, havia muitos, inclusive romanos, que simpatizavam com a fé judaica. E isto não era pequeno número, não. Nós vemos, assim, pelo grande número de tementes a Deus que aparece no relato de Atos, mencionando tanto homens e mulheres, entre as pessoas que assistiam à sinagoga cada sábado. Então, cada sábado você tinha
judeus da cidade ali, através do império do mundo greco-romano, não é? Mas você tinha também pessoas que não eram judias, que não tinham ainda se convertido à religião judaica, não é? Mas tinham adotado vários costumes, guardando o sábado, não adorando mais os ídolos, fazendo orações. É possível que também questões de dar doações para a sinagoga, esmola, ou uma doação para os necessitados da comunidade, ajudar os pobres, não é? Muitas das pessoas eram classificadas como tementes a Deus. E quando nós vamos aos relatos das viagens de Paulo e dos seus companheiros em Atos 13 a 20, você vê que esse grupo de tementes a Deus se tornou um grupo importante entre aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho ali no primeiro século. Muitos deles aceitaram a mensagem do Evangelho. Okay? E isso, possivelmente, também ocorreu em Roma. Não é? Nós vemos ali que, pela Carta de Roma, não é? Vemos ali que um crescente número de gentios romanos aceitaram o Evangelho e se tornaram maioria até na comunidade cristã de Roma. E aí nós temos o texto, então, evidenciado ali, Romanos, então, nos capítulos 1, 5 a 6 e 13, Paulo fala, olha, a fé de vocês entre os gentios, vocês que são... Então, indica que a maioria da comunidade ali era de origem gentílica, romana. E depois vai falar no capítulos 15, etc., a lista de pessoas, vários deles com nome de pessoas que não eram judias. Existem pessoas judias nessa lista de saudações, mas existem pessoas também, muitas não judias ali. Okay? É possível que estes gentios romanos que aceitaram o Evangelho, quando ocorreu a expulsão da maioria dos judeus de Roma sob o governo do imperador Cláudio, desculpa aqui, repetiu o duas vezes ali, né? Em 49 da Era Comum, aparentemente a liderança judaica das comunidades cristãs também foi expulsa da capital do Império. Isso aparece lá em Atos 18, 2. Fala de Áquila e Priscila, que foram até a cidade de Corinto e ali acabaram encontrando com Paulo, e eles já eram cristãos, eram judeus e eram cristãos. E eram pessoas extremamente ativas na comunidade. Então, Áquila e Priscila seriam dois exemplos de uma liderança judaica que teria saído da cidade de Roma. Com isso, então, provavelmente, encerrando esse contexto, essa ausência de uma liderança judaica nas comunidades cristãs de Roma provavelmente resultou no desenvolvimento e fortalecimento de uma liderança nativa, gentílica, romana, durante os anos que os judeus estiveram fora da cidade. E o retorno dos judeus a Roma após a morte do imperador Cláudio possibilitou o retorno dos cristãos judeus também. Mas, aparentemente, quando nós olhamos ali a evidência na Epístola aos Romanos, parece que ocorreram conflitos nessa nova circunstância. Desculpa ali, seria singular ali, nessa nova circunstância. E existe aqui como eu digo, no meio cristão, quando vai estudar o livro de Romanos, a tendência geral é focar mais assim numa teologia, a ser a teologia da fé, da salvação, não é? E que é uma parte importante, sem dúvida, ali do livro de Romanos. Mas poucos autores, nos comentários de Romanos, eles trazem assim uma análise de outros itens mais aprofundados do que essas daí. Okay? E, sobretudo, explorar bastante esse contexto provável da época que criou esse conflito. Uma dessas obras que trazem um interessante estudo é este aqui, esse comentário bíblico, que é de uma série muito conhecida, importante no meio teológico, que é o Old Biblical Commentary, okay? E este livro, então, de James Dunn. Okay? James Dunn, ele tem 2 volumes sobre o livro de Romanos, e vai explorar, e eu realmente recomendo, porque é bem interessante. Evidentemente que, com qualquer obra, a gente tem sempre de ler com olhar crítico, mas é muito interessante a maneira como ele aborda, e Dunn, ele trabalha de uma maneira bem detalhada essa possibilidade deste contexto histórico, de um conflito desenvolvido entre uma liderança gentílica romana que se fortaleceu nos anos de ausência dos judeus de Roma, durante o período final aí do reino
de Cláudio, não é? A expulsão dos judeus, entre os anos 40 em diante ali, não é? Final dos anos 40, nos anos 50, o retorno dos judeus a Roma neste contexto, entre eles, então, o retorno da liderança judaica cristã, dos judeus cristãos, né? E daí você encontra uma comunidade que já não assim tão receptiva, já desenvolveu uma certa teologia e perspectivas de compreensão, de definição da sua identidade, estão se desenvolvendo bem apropriadas, né? Aqui, neste contexto, nós vamos, talvez, ter em conta aqui, nessa disputa de quem é melhor, seria a diatribe, hein? Você teria o contexto de conflito entre duas identidades. Okay? De um lado, você tem a representação judaica na igreja através dos judeus cristãos, que, sem dúvida, têm uma herança identitária forte, afinal, eles nasceram como judeus, né? Eles cresceram e são envolvidos e se sentem parte da comunidade de Israel. Este é o povo eleito, este é o povo que Deus, né, chamou, esse é o povo que Deus... Então, muito forte. Okay? Como normalmente é normal, né, esta questão. Do outro lado, você tem a identidade romana, que também era muito forte. Okay? Afinal, você é o dono do mundo. Okay? Você é o dono do mundo na época. Você aqui você não é um... Eu vejo assim, quando a gente comenta no meio cristão, por exemplo, isso daí seria uma outra questão até para um estudo de outro tema, não é? Mas, por exemplo, quando você vai analisar Atos 10, e você pega, por exemplo, Pedro, ali em Atos 10, onde ele tem aquela visão acerca dos animais impuros, lá em Jafa, né? Então, ele está ali na casa do Simão Curtidor, ele está com fome, ele vai, sobe, aí Deus manda uma visão para ele, com um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros, né? E você vai ver toda a história ali, a história de Cornélio e sua família. E a questão ali está ligada entre Deus trabalhando com Pedro para convencê-lo a ir até a casa de Cornélio. Hein? Porque Deus estava trabalhando com Cornélio. E Pedro entende isso. Ele diz assim, olha, essa visão aqui do animais que ele diz, Pedro, levanta, mata e come, não é? E ele diz, Senhor, eu nunca comi nada impuro na minha vida. O que é isso? Esses animais impuros aí de modo nenhum. Nunca comi. Aí Deus fala, não faça impuro aquilo que Deus purificou. Não é? Muitos cristãos vão considerar isso como uma questão acerca de leis alimentares. Quando você lê o texto, tem nada a ver. Porque o próprio texto interpreta essa visão, dizendo, olha, Deus me fez entender que a ninguém considere impuro ou imundo, não é? Mas pessoas de todas as nações que buscam a Deus lhes são aceitáveis. Então, uma questão aqui não tem ligada nada com comida, tem ligada com a relação com pessoas que não eram da comunidade de Israel, e Cornélio é o primeiro que vai abertamente, os cristãos judeus vão aproximar dele através de Pedro. Isso foi um grande debate na igreja da época. Okay? Tanto assim que eles vão chamar Pedro lá em Jerusalém e diz, você entrou na casa de um gentio? Você comeu com eles? O que é isso? Pedro, isso é impossível. Nós não entramos em casa de gentio. Nós não sentamos à mesa com eles. A casa do gentio é impura. Okay? Você se contaminou. Aí Pedro vai descontar toda a história e isso vai ser, isso, como diz, é um outro estudo, não é? Você vai ver que a questão de pureza e impureza ritual está por detrás disto. E essa noção que era importante no judaísmo do primeiro século, hein? E a gente pode sair uma outra palestra que teria outro estudo, viu, Roger? Seria a questão das leis de pureza e impureza e os grandes debates teológicos do Novo Testamento. Tá? Quer dizer, quando nós olhamos isso daí, olhamos o texto, a questão vem nessa questão de pureza ou impureza. Nada tem a ver com raça. Nada tem a ver com a questão de que... Por quê? Porque você, por exemplo, o Novo Testamento não fala nada, sem nenhum conflito. Quando você tem, por exemplo, um eunuco, hein, que é etíope, hein, que veio a Jerusalém para adorar, volta, ele era tesoureiro da rainha de Candace, sendo um livro de Atos, e Filipe aborda esse eunuco
E ele diz, olha, eu estou lendo Isaías aqui, ele vai pregar o evangelho. Hein? E o Felipe prega. Esse eunuco aceita. E diz, olha, eu queria fazer a imersão. Hein? Acreditei, aceitei. E o que impede? E Felipe diz, nada. Por quê? Porque esse etíope, eunuco, já era judeu. Ele já era parte, ele adorava em Jerusalém, já tinha se convertido, provavelmente há muito tempo atrás, no meio judaico, podia ser até nascido já em família judaica etíope, hein? Já na época lá. Hein? Mas não houve crise nenhuma. Então, não houve essa questão de raça. A gente projeta para a Bíblia, muitas vezes, os nossos problemas atuais. Para nós, hoje, o problema de raça, entre uma raça e outra, é um problema importante. Ali no Novo Testamento, não tratou do problema de raça. O eunuco, que era etíope, falou assim, não, claro, se você quer, é agora mesmo, ponto final. Agora, Cornélio, opa, esse não. Esse não. Por quê? Porque ele era romano? Não, porque ele era incircunciso. Este era o problema. Ele era incircunciso. E como que você entra na casa de uma pessoa incircuncisa? Como que você se assenta na mesa com a pessoa circuncisa? Se ele fosse circuncidado, problema nenhum. Hein? Mas incircunciso. As pessoas colocam, quando a gente faz isso dali, por exemplo, nesse debate cristão, diz assim, o orgulhoso Pedro, com a sua identidade judaica orgulhosa, exclusivista, desprecia o pobre Cornélio, um gentio, sem valor aos olhos dele. Gente, no mundo da época, quem era pobre era Pedro. Pedro era um judeu que, diante dos romanos, não tinha valor nenhum quase. Okay? Cornélio era romano. Cornélio tinha a cidadania do poder na época. Cornélio tinha toda a posição social daquela classe social que domina. Hein? O pobre aqui é Pedro, Cornélio é o poderoso. Mas Cornélio é um romano que aceitou a fé judaica, que ele passou a apreciar. Então, ele tem uma atitude positiva. Não é uma questão aqui de... a gente atira em direções que não tem nada a ver, muitas vezes, quando a gente estuda o texto em si. Hein? Mas, sem dúvida, se nós temos ali... Você tem do lado uma identidade judaica que acredita como povo de Deus? Claro. Hein? Do outro lado, você tem também uma forte identidade romana como sendo o povo que tem poder no mundo. E você vê essa questão, quando você tem poderio e liderança no mundo, né? Isso é forte. Você vê, por exemplo, se você for conversar com americanos ou europeus, você logo vê isso. Hein? Tá? Quem teve o poder de ter um império e estabelecer colônias, não é? Isso daí, meu amigo, você cria uma mentalidade de vamos dizer assim, dono do mundo. Né? E isso é fatal e é comum, é normal. Mas você tem que entender isso. Então, eu creio que nessa palestra, nesse contexto, nós temos o que gerou esta situação de conflito é exatamente isto. Quem é superior? Judeu ou romano? Ou gentio romano? E a esta situação de conflito interno que Paulo, então, vai responder a esta questão. Okay? Eu vou aqui primeiro discorrer rapidamente a diatribe de Paulo com os cristãos judeus. Que resposta ele traz? Porque havia, aparentemente, na diatribe, nós vemos que o negócio estava assim, meio tenso lá. Okay? E ele vai trazer uma resposta aos judeus cristãos, não é? Com respeito a essa questão desse conflito interno. Tá? E depois nós vamos parar, aí vamos ter algumas perguntas relacionadas a este tema, e depois, então, nós vamos para a segunda diatribe, que é o foco do nosso estudo hoje, ok? Que seria, então, onde eu vejo, e a proposta aí que nós podemos localizar a semente da leitura antissemita e também da teologia do supersessionismo. E Paulo vai lutar contra isto. Então, não é teologia de Paulo, é Paulo argumentando contra essa teologia que estaria se desenvolvendo já, realmente, nos dias de Paulo, mas no meio do contexto
de judeus, de cristãos gentios, provavelmente de cristãos romanos, já na comunidade cristã de Roma. Okay? Então vamos aqui, para essa diatriba, então. Eu vou aqui lançar o diapositivo, mas depois vou sair para o texto, porque é importante a gente ver o texto aqui acompanhar um pouquinho, pelo menos algumas partes fundamentais. Então, o primeiro passo aqui, no livro de Romanos, a primeira diatriba, nós encontramos ali no capítulo 1, verso 16, até o final do capítulo 4. Okay? Aí você tem o argumento, Paulo começa com o argumento do laico judaico-cristão. E esse argumento foca a ira de Deus e a depravação religiosa e moral dos gentios. Okay? A ira de Deus sobre os gentios, por causa da depravação religiosa e moral. E este texto encontra-se ali em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32. Esse é um texto extremamente interessante, porque muita gente que lê o livro de Romanos não percebe que Paulo aqui está reproduzindo o argumento dos judeus cristãos contra os gentios. Pensam que é argumento de Paulo. Não é argumento de Paulo, é argumento que ele vai lidar com ele. Okay? Como a gente às vezes não vê essa questão da diatriba, o leitor vai, o cristão lê ali, então ele passa por cima disso daí. Então vamos lá, vamos ao texto aqui. Convidaria você, se você quer acompanhar, alguns têm a sua Bíblia ali, não é? É o livro de Romanos, mas vamos projetar aqui também este texto. Então, aqui, Romanos, capítulo, então, vamos aqui, capítulo 1. Okay? Paulo saúda os cristãos de Roma, tanto gentios como judeus, na maioria gentios, né? E ele começa a diatribe com uma declaração. Okay? Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí cita um texto dos profetas da Bíblia hebraica, não é? Ali de Abacuque. Sim? E então, ele começa esse texto dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Hein? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio da criação, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isto, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes a um ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade pela mentira, adorando e servindo o Criador em lugar, a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram um modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homem com os homens, recebendo em si mesmo merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícias, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. E, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passivos de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim as praticam. Ponto. Okay? Peraí, professor Reinaldo, você está dizendo aí que isso aí não é argumento de Paulo, isso é argumento dos cristãos judeus para dizerem que os gentios são inferiores por causa da depravação deles, idolatria, depravação moral? Sim. Quer dizer que Paulo acredita nisso? Não. Quando nós lemos esse texto e comparamos com textos acerca dos gentios na época de Paulo,
nós vamos encontrar vários outros textos que têm basicamente essa mesma linguagem. Okay? Ao descrever os gentios, e vocês aí podem explorar, martel como esse e outros mais, nós encontramos essa lista de situação judaica diante de Deus em várias das literaturas judaicas da época ali, lhe dando essa lista, e é um problema, e é uma realidade. O fato é, não é que Paulo não discorda que isso não seja uma realidade. Lembra que na mente judaica toda a humanidade tinha uma aliança com Deus, a aliança de Noé, todo mundo é filho de Noé, mas eles se afastaram de Deus, se entregaram à idolatria e se corromperam. Isso é mais ou menos o discurso daquilo que seria os descendentes de Noé na sua apostasia de Deus. E, portanto, a ira de Deus estava sobre eles. Tá? Mas por que eu digo aqui que isto seria não um argumento de Paulo, mas ele está evocando a argumentação do lado cristão judaico? Porque quando você segue o texto, vejam aqui, e vai para o capítulo seguinte, capítulo 2, você diz assim, veja aqui, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E aqui Paulo, ele entra nessa questão da diatribe, porque aqui hoje, essa é uma versão mais atualizada da Almeida, Nova Almeida atualizada, não é? Se nós formos para uma versão da tradicional aqui, é a mudança da terceira pessoa para a segunda. Vou botar aqui, talvez aqui, a Almeida mais tradicional, né? Revista atualizada que vocês conhecem. E você vê que os verbos aqui foram colocados na segunda pessoa. Lá vou colocar na terceira, porque é uma linguagem mais comum, sobretudo aqui no Brasil, não é? Mas você tem a mudança da terceira pessoa, né? Então você vai chegar ali no capítulo 1, ele fala do outro, é ele, não é? Por causa disso, os entregou, não é? Ele, semelhantemente, os homens também deixando, fala sempre na terceira pessoa. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Hein? Então está falando dos gentios. Mas daí, Paulo muda para o interlocutor dele. Paulo agora começa a dialogar não mais acerca dos gentios, mas conversa com quem estava falando e julgando. Hein? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que seja. Quem quer que sejas. Você, tu, quem quer que sejas. Hein? Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Quais coisas que está julgando? O que nós acabamos de ver. Quem que é este interlocutor, hein, que nós vemos aqui e que Paulo está falando? E aí nós vamos ver no capítulo 2 que esse interlocutor, ele é alguém de origem judaica, é um cristão de origem judaica. E Paulo vai seguir dizendo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Paulo diz, está certo, você está certo, tu estás certo. Hein? Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas, fazem as mesmas? Você condena, mas você também pratica. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus é paciente com você, que é pecador e comete várias coisas que você condena, e Deus é paciente também com o gentio. Hein? Agora, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação dos justos de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos. Lembra? Nós vimos lá no capítulo 16 que tinha facções, divisão lá dentro da igreja, da comunidade, né, cristã de Roma, okay? Que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Diz, a tribulação e a angústia virão sobre a alma de todo e qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então é judeu e grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Hein?
porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, quem pecou sem lei são os gentios. Eles vão perecer com o juízo de Deus sem lei. Mas aquele que conhece a lei e peca, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei, da Torá, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza e de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Este mostra a lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se, no dia em que Deus, por meio do Messias, meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E tu, porém, quem que é esse interlocutor? Aí o verso 17 revela. Hein? Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria da verdade, tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que não deve cometer adultério, cometes, abomina os ídolos e rouba-lhes o templo, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da Torá, não será ela, porventura, considerada como incircuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Né? Porque não é judeu apenas quem o é exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne, porém judeu aquele que também é interiormente, e a circuncisão do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor, e ele faz um jogo aqui com a palavra judeu, né? Yehudá, ele será louvado, em hebraico, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui, bom, nós não vamos ler tudo aqui, mas eu quis ler esses primeiros 2 capítulos para nós nos introduzirmos no contexto. O interessante aqui que o judeu que está sendo sinalizado aqui não é o judeu fora da comunidade cristã, é o judeu dentro da comunidade cristã, que está ali presente e que estava nesse conflito de disputa quem era melhor. E aí Paulo vai trabalhar várias questões aqui, nós vamos ver, algumas delas nós vamos aqui trabalhar aqui, outras nós vamos, agora vou trabalhar isso de maneira um pouquinho mais rápida aqui para a gente encerrar aqui. Ó. Então, nós vimos aqui o judeu com a sua autoimagem, aí vem esse judeu. Paulo vai trabalhar a sua segunda resposta, a realidade da vida do interlocutor, o que é realmente ser judeu e justo diante de Deus. E aí Paulo vai trabalhar qual que é a vantagem do judeu. Aí Paulo vai dizer a vantagem do judeu em ser judeu sobre o gentio. Ele diz muita e nenhuma. Como assim muita e nenhuma? Como que Paulo diz que a vantagem do judeu é muita e depois ela é nenhuma? Então nós vemos lá no texto de Romanos, no capítulo 3. Ele vai dizer, quando ele parte aqui, ele diz, qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele diz muita, sobre todos os aspectos. Paulo diz, é muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram? Aí vem o argumento do lado, assim diz. Paulo já está trabalhando o argumento que ele vai desenvolver lá no capítulo 9 em diante. Se alguns não creram, é que está falando com respeito ao evangelho, lembra? Ele está falando com respeito ao interno dentro da comunidade cristã. A iniquidade dele virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras, venhas a conhecer e a vencer quando fores julgados. Se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Então, porventura será Deus injusto aplicar sua ira? De modo nenhum. Como Deus faz. E aí vai dizer, qual que é o fato de não ser nenhuma? Temos nós alguma vantagem? Nós aqui, Paulo se inclui no meio.
porque ele é judeu. Ele diz, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito. E ele vai citar, então, a Bíblia hebraica, não é? O texto de Salmos dizendo lá que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno e víbora. Aqui está falando de todo ser humano, judeu e não judeu. Hein? Diz a boca está maldição, seus pés velozes derramaram sangue, seus caminhos, a destruição, desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado por ele por obras, porque todos são pecadores. Então, aí vem uma questão de Paulo aqui importante. Isso aqui poderíamos estudar isso em detalhe, não temos esse tempo. Mas Paulo diz, qual que é a vantagem de ser judeu? Todos os aspectos. É melhor nascer judeu que nascer gentio. Okay? Mas no final é nenhuma. Por quê? Porque o pecado iguala a todos e a Torá prova isto. Porque a Torá, ao mostrar a justiça de Deus e ao mostrar que nós somos pecadores, iguala a todo ser humano. Okay? Essa é a primeira pergunta. É nenhuma porque todos, judeus e gentios, são pecadores. E isso iguala a todo ser humano. Isso já está declarado lá no Tanar, lá nos Salmos, dizendo que não existe nenhum ser humano justo. Então, é a primeira. É muita e nenhuma. Quarta resposta. Aí, na teologia cristã, não é? Paulo diz também, iguala. Por quê? Porque a justiça de Deus vem pela fé no Messias. A solução divina ao problema do pecado iguala a todo mundo. E essa fé confirma a lei, diz Paulo aqui no capítulo 3. Okay? Então, se é por fé que você vai ser justificado diante de Deus, então a fé iguala a todo mundo. Então, o pecado iguala a todo mundo, a fé iguala a todo mundo. E a última resposta, então, de Paulo, ele diz, todo mundo é igual diante de Deus, e essa igualdade está anunciada na figura de Abraão, o pai da fé. Okay? E Paulo vai desenvolver essa teologia no capítulo 4, dizendo que tanto judeus como gentios são igualados diante de Deus através de Abraão, o pai da fé. Okay? E aí, nós vamos aqui terminar essa diatribe. Você diz ali, por que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem ele que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque a Escritura diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída por justiça, assim também, como Davi declarou, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente da obra, dizendo, não é, bem-aventurado todos aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele cita, então, o Salmo de Davi, onde ele fala, então, dessa justificação ali pela graça de Deus, e isto é para todos os homens. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Isso é muito importante na teologia que Paulo desenvolveu. Aqui diz, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E ele faz referência a este texto que está em Gênesis capítulo 15, quando Abraão ainda era incircunciso. Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança das partes, passou no meio, e Abraão ali em Gênesis 15 ainda era incircunciso. E Paulo trabalha sobre isso, dizendo, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão, ele vai terminar, vai discutir aqui, não é? Ele diz, Abraão, no final, é pai de todo mundo.
Abraão é pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que creu. Abraão, portanto, contra a esperança creu, sem enfraquecer, não duvidou de Deus, e falando também da descendência dele aqui, não é? Por causa disso, então, ele é um exemplo para todo mundo. Em Abraão, toda a humanidade está unida. É que Paulo está falando. E ele foi colocado como exemplo divino, porque ele teve fé quando incircunciso, para ser pai dos incircuncisos que têm fé. E fé quando também circuncidado, para ser pai de todos os circuncisos. Abraão é pai de todos. E Paulo diz, pecado igual à humanidade, a fé igual à humanidade, e em Abraão todos estão unidos. E dessa maneira, Paulo trabalha contra o argumento do lado dos judeus cristãos que despreciavam o seu irmão gentio como inferior, dizendo, não, todo mundo é igual. Hein? Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos igualmente da graça de Deus sem distinção. E em Abraão, Deus já pôs o projeto da humanidade. Todo mundo é chamado a pertencer a esta família, né? Seja incircunciso ou circuncidado. Então, esta é a resposta de Paulo na diatribe, respondendo o argumento do lado cristão. Tá? E agora nós vamos lidar, no final, com o argumento do lado gentílico, de por que eles se consideravam superiores aos judeus. E eu creio que nessa segunda diatribe nós vemos elementos das sementes daquilo que vai brotar depois, a partir do segundo século, principalmente de teólogos ligados com a igreja, com a comunidade cristã de Roma. Mas a teologia já aparece lá. Okay? Vamos fazer uma pequena pausa. Vemos aqui se temos alguma pergunta, alguma dúvida, até o que foi esse contexto geral, essa proposta, essa primeira diatribe. Tá? Pastor, olha, no chat não veio nenhuma pergunta. A turma estava bem atenta aí, não veio nenhuma pergunta. Não sei se o Mauro tem aí. Uhum. Se não tiver, pode... No canal está tendo algumas perguntas, o que eu estou conseguindo responder, eu estou respondendo. E se tiver alguma assim que seja mais direta ao professor, eu passo aqui para ele, após na outra sessão. Tá bom. Senhor, pode continuar então. Bom, tá bom. Então vamos agora terminar essa palestra de hoje com esta sessão, então, sobre a segunda diatribe. Okay? A segunda diatribe, então, nós temos isto em Romanos 9, 1 a 11, 36. E aqui o argumento é a incredulidade dos judeus e a rejeição de Israel. Okay? Então, Paulo vai tratar dessa diatribe e nós vamos encontrar a mesma dinâmica ali de argumentos, de perguntas, de respostas, do diálogo com o interlocutor, que vai ser tratado na segunda pessoa, né? Também. Okay? E aí vamos um pouquinho lá. Paulo começa esta sessão com um lamento como cristão, onde ele apresenta a sua atitude, os seus sentimentos em relação aos seus compatriotas judeus. Então, ele começa, talvez, o texto, que é o texto mais carregado emocionalmente em todas as epístolas de Paulo e em todos os discursos de Paulo. Porque ele vai chamar testemunhas, ele vai chamar o Espírito de Deus como testemunha, o seu Espírito, etc. Não é? Nós vemos isto no início dessa diatribe. Para colocar um tom de, vamos dizer assim, baixar a tensão e também mostrar o coração de Paulo com respeito aos seus compatriotas. Não é? O que Paulo pensava do seu próprio povo, né, nesse contexto, na época que estava vivendo. Então, vamos também aqui, como aqui eu coloquei primeiro o texto aqui da Nova Almeida, e ele não muda para a segunda pessoa, então vamos botar lá na tradicional, que vocês mais usam e conhecem, que é a de revista e atualizada. Então, Paulo começa ali essa sessão dizendo: digo a verdade em Cristo no Messias, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, ele chama a pessoa do Messias para ser sua testemunha, do Espírito para ser sua testemunha, com respeito à sua própria consciência. Diz: eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, separado do Messias, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne,
Então, minha atitude para com eles, vocês não devem me entender muito bem. Eu sou apóstolo de vocês, vai dizer mais adiante, mas a minha atitude para com o povo de Israel não é atitude de agressão, de rejeição, Não, minha atitude é essa atitude de amor para os meus irmãos, que me levaria a estar disposto a perder a minha vida eterna. Se eu pudesse, com isto, ser um meio para poder reatar essa relação que eu creio que está com dificuldade nesse momento. Ele vai dizer, vai dar testemunho, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Messias, o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aí, esta primeira introdução, Paulo coloca, e você vai notar através de toda esta diatribe, que Paulo sempre coloca essa posição dele em relação ao seu povo. Diz, minha constante oração é esta, meu sentimento é este. Não é? Ele vai mostrar essa atitude positiva e atitude até muito emocional de um amor que estaria disposto até perder a sua vida eterna, hein, a favor do seu povo, para contrastar aquilo que ele vai levantar de pergunta, que era a atitude que estava desenvolvendo ali na comunidade cristã de Roma, com respeito aos judeus, com respeito a Israel. Okay? Não simplesmente com respeito aos irmãos judeus cristãos. Tá? O debate dentro da igreja, ali, entre cristãos judeus ou não, e cristãos não judeus, refletia agora uma atitude que estava desenvolvendo em relação ao povo de Israel. Sim? E Paulo vai deixar isso claro aqui, porque ele vai falar. Os israelitas que estão falando aqui não são os israelitas cristãos. Ele não está falando aqui, olha, irmãos, vocês têm de ser assim bondosos com seu irmão judeu porque ele tem a mesma fé que você. Não, ele está falando com respeito a Israel, meus irmãos, que não são parte da nossa comunidade, pelo qual eu estaria disposto a dar minha vida eterna. Sim? Este é o povo contra o qual está se desenvolvendo esse sentimento e, sem dúvida, este sentimento que está desenvolvendo em respeito a Israel refletia a atitude entre esses irmãos cristãos, gentios, romanos, para com os outros que eram judeus também da comunidade. Porque não tem isso, quando se desenvolve o antissemitismo não pega somente o judeu não cristão. Ele pega todo o judeu, porque é uma questão não ligada à fé, é uma questão ligada à etnia. Esses movimentos desenvolvem etnia. Sim? Tanto assim que vocês vão ver. A gente vai ver, por exemplo, o indivíduo de Portugal ou da Espanha lá vai ser convertido à Igreja Católica, ao catolicismo, mas ele vai continuar sendo distinguido, é o cristão novo, hein? É o marrano, o porco. Hein? Você não vai casar com essa pessoa, ele não tem bom sangue, ele tem de provar pureza de sangue se ele tiver quiser ocupar aqui algum caso, e aí vem a Inquisição. Ele está praticando alguma coisa? Ele toma banho aí? Não, né? Tal. Ora, o indivíduo todo mundo que era católico, mas vinha de família judaica, era suspeito. Ele era suspeito, né? Você não pode confiar nele. Hein? Isso você vai ver através de tudo ali. É interessante ver, por exemplo, essa polêmica grande, por exemplo, entre o catolicismo e o judaísmo sobre Edith Stein. Hein? Edith Stein, então, era uma religiosa católica, de origem judaica. Mas para os nazistas não fazia diferença nenhuma que ela fosse católica. Por final, ela era judia. Então, vão lá, pegam a Edith e lançam no campo. Hein? Quer dizer, o judeu, essa questão do antissemitismo não está ligado com a questão de fé, está ligado com a questão de origem. Hein? E isso vai aparecer já aqui. E vai ser desenvolvido através do antissemitismo cristão ao longo, porque você é cristão, mas você é judeu, então vamos ficar de olho aqui se você realmente é cristão de verdade. Porque você é judeu, então, meu amigo, né? Ou você é judia, então a gente não pode confiar. Hein? Então isso já vai aparecer. E essa atitude, nós vemos no livro de Romano, começa a aparecer com respeito ao povo. Hein? Ao povo em si. E Paulo traz esse peso ali, dizendo, olha, meus amigos, calma aí.
Eu sou cristão. Eu sou apóstolo. Mas qual a minha atitude para com aqueles que são do meu povo? E Paulo coloca aí. Não é atitude de ódio, não é atitude de rejeição, é atitude de um interesse que estaria disposto a dar a sua vida eterna a favor deles. Okay? Essa é a atitude, no meu coração. E a eles têm honra, sim. A eles pertence a honra, o chamado, as alianças e até o Messias, que é sobre nós, que nós aqui reverenciamos. Ele vem de lá, ele não vem de vocês. Até o Messias, que é bendito, hein? É de lá. Então, calma aí. Vamos. Aí Paulo tenta botar, portanto, um controle ou uma contraposição a essa atitude que ele está vendo se desenvolver ali no meio desta igreja. Okay? E aí vem o primeiro argumento. O primeiro argumento ali é sobre o plano de Deus para Israel falhou. Este é o primeiro argumento. Por citar isto, a gente começa a ver qual era a teologia que estava desenvolvendo-se ali na igreja da comunidade cristã de Roma. E o primeiro argumento é o plano de Deus para Israel falhou. Não foi bem sucedido, acabou. Hein? Isto falhou. E você vê isto lá no texto ali de Romanos, quando Paulo diz ali, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não há falhado. Okay? E Paulo vai trazer essa argumentação teológica, okay? Que nem todos de Israel são de fato israelitas, nem serem todos filhos de Abraão, são todos seus descendentes. Aqui a tradução do texto, ela não respeita muito. Isso é uma tradição que coloca descendentes, não são todos seus filhos. Não, nem por serem filhos. Daí diz, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Por que Paulo fala isso? Ele vai lembrar que Abraão teve mais de um filho. Ele teve Ismael e teve Isaque. Okay? E Abraão teve outros filhos ainda, com Quetura. Okay? Mas ele foca aqui com Ismael e Isaque. Ele coloca aqui, olha, Abraão teve 2 filhos. Um é Isaque, o outro Ismael. Mas qual que é a semente prometida? Ele usa a palavra semente prometida como dentro da área teológica. A semente prometida através do filho da promessa. Isso é uma questão de aliança, de fé, de relacionamento de Deus. Hein? Então, naturalmente, só dizer assim, eu sou filho de Abraão. Tá, mas você é parte da semente prometida? Porque é Isaque que é chamada a semente prometida. Okay? E ele vai chamar. E o mesmo Isaque também teve 2 filhos. Teve Jacó e Esaú. Okay? E Deus, então, ali, olha, escolheu Jacó. E diz antes dos 2 nascerem. E não Esaú. Esaú é pai dos Edomitas. De uma outra nação. Jacó é Israel. E é de Jacó que vem a semente prometida. Então, Paulo trabalha, olha, o simples fato de ser descendente de Abraão não faz de alguém parte da semente da promessa. Tá? E isso nós temos de entender. E Paulo vai desenvolver isso no nosso estudo aqui agora. Nessa parte, ele vai desenvolver essa teologia. Não é? E ele vai mostrar lá que essa descendência da promessa é algo que é aberto para todo mundo através da fé em Deus, na palavra de Deus. Que já tinha discutido antes, Abraão é pai de todo mundo. Ele vai discutir isso de novo aqui. Okay? Então diz, olha, como é que você realmente faz? Mas ele vai enfatizar aqui que essa descendência da promessa não é assim, vem independente. Não, ela vem através de Israel. Ela não vem através do zero, do nada. É desse Israel que Deus elegeu e chamou, e desse povo, é que vem essa descendência. E através dela. Hein? E aí nós vamos ver aqui esta apresentação. Ele diz lá, então, Israel não falhou, no plano de Deus não falhou. Okay? Ele vai trazer a argumentação através desse trabalho de Israel, a descendência de Abraão e a eleição, okay? Nesses capítulos, no restante do capítulo 9. Okay? Você vê aqui a questão da segunda pessoa que aparece nos versos 14, 19 e 20, que é típica dessa diatribe, confirmando isso aqui ser uma diatribe. Okay? Então você vai lá, você vai encontrar no verso 14 e diz, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí diz, ele vai dizer, logo ele tem misericórdia de quem quer, também compraz quem apraz, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? O tu, né?
Pois já quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o quem fez, por que me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo fazer um vaso de honra e outro de desonra? Que diremos, pois? Aí vai discutir ali. Aqui ele discute a questão da eleição de Deus. Deus elegeu, decidiu, diz ali. Ele diz, endurece a quem quer e tem misericórdia de quem lhe apraz. Quando as pessoas leem esse capítulo 9, Paulo ele tem algo que é bem característico dele. Você tem de ler a discussão de Paulo até o final. Se você não ler até o final, você não entende o que Paulo está falando realmente. E muita teologia cristã ela é desenvolvida com a leitura parcial do texto de Paulo. Por exemplo, aqui no capítulo 9, no meio cristão, se desenvolveu a teologia da predestinação. Deus destinou uns para serem salvos e outros para serem perdidos, usando esse texto de Paulo, falando que ele endurece a quem quer e também tem misericórdia de quem lhe apraz. Mas quando você chega no final da diatribe, que é o capítulo 11, Paulo vai dizer que Deus a todos colocou na desobediência, judeus e gentios, para usar de misericórdia para com todos, judeus e gentios. Então, a própria teologia de Paulo, falando que todo mundo é pecador e todo mundo tem misericórdia, que foi já desenvolvido no capítulo 2, 3 e 4, não é? Mostra que Deus não tem essa ideia de predestinação. Na realidade, nós, como humanidade, somos todos iguais diante de Deus, todos somos pecadores, todos necessitamos da graça de Deus. E diz, quem foi que Deus endureceu? Todo mundo. E ele vai dizer, você está reclamando, falando sobre Israel, que Israel não está sendo tem fé? Você também não. Está todo mundo nessa situação. E todo mundo está recebendo a graça de Deus, você e os judeus. Então, meu amigo, né? A mesma ideia de pecado para todo mundo e graça para todo mundo, que ele argumentou sobre a igualdade com o argumento dos judeus cristãos, ele também usa aqui. Só que nós não temos aqui tempo para poder entrar em detalhes sobre isso, que não é bem o nosso foco. Nosso foco aqui é mostrar os argumentos que estavam se desenvolvendo na igreja, na comunidade de Roma, que vão lançar as sementes dessa leitura antissemita e da teologia supersessionista. Tá? Tudo bem? Depois, aí, um dia, se for possível, a gente pode fazer um estudo detalhado, aí entrar realmente no texto, ver os argumentos, etc., passo a passo. Tá? Mas Paulo, então, fala sobre isso. O plano de Deus não falhou. Okay? Segundo, então, aí vem o novo testemunho de Paulo. Paulo fala no capítulo 10 da sua relação com Israel. Ele diz, eu oro por eles o tempo todo. Okay? Eu tenho, no meu coração, eu tenho aqui a mais profundo interesse e por eles, porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Não é assim. Não é? Estão pensando que não tem, que já abandonaram a Deus? Não, tem zelo. Mas aí vem toda a questão da mensagem, do objetivo da lei, o telos, né? Do nomos, que é o objetivo da lei, é apontar para o Messias, etc. E aí vai trabalhar todo o contexto do Messias, mas vai dizer, mas vocês estão reclamando aí que eles não. Como é que eles vão ter a possibilidade de conhecer? Olha, gentios e judeus só vão ter possibilidade de conhecer esse plano de Deus se esse plano for anunciado, como está escrito em Isaías. Olha, bem, vamos dizer, quão hermosos são os pés dos que anunciam boa nova, que diz a Jerusalém, teu Deus reina. Hein? Vai trabalhar sobre tudo isso aí, então, nessa direção. Tá? Então, a atitude de Paulo, esse é o argumento que desenvolve aqui no capítulo 10, dessa atitude de ter interesse e não simplesmente ter uma reação negativa e desprezo para com o povo de Israel. Tá? E aí vem para o segundo argumento do lado gentílico. Isso está em Romanos 11, isso aqui é muito importante, e nós vamos de novo aqui voltar ao texto, porque Paulo faz a pergunta e Paulo aí responde esta pergunta. Tá? Aqui só passando o capítulo 10, vocês estão vendo aí, irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a favor de Deus, é para que sejam salvos. Eu estou aqui sempre orando por isso, não é? Diz, porque ele dou testemunho que eles têm zelo por Deus, e vai discutir tudo isso aí que eu mencionei para vocês de forma resumida, não é? Sobre esta questão. Tá? E Paulo utiliza muito aqui, pessoal, só que eu fazer uma pausa, isso aqui é um estudo bem interessante, que um dia talvez a gente possa fazer aqui, mas Paulo, em Romanos 11,
para explicar a situação de Israel e o Evangelho, ele utiliza a teologia de Deuteronômio, capítulo 29 e 30. A noção de Kol Israel, nesses capítulos, tá? A noção de como Deus iria fazer através da história, que é um mistério que ele fala que pertence a Deus. E qual ele vai se curvar diante desse mistério aqui, em Romanos 9 a 11. Tá? E você vai ter essa noção do Kol Israel, que é Passas Israel em grego, no finalzinho do capítulo 11. Hein? Se nós formos lá no capítulo de Deuteronômio, lá fala de uma segunda, da renovação da aliança de Deus com o povo de Israel antes da entrada na Terra Prometida. Tá? E Deus, então, chama todo Israel para poder participar desta aliança. E diz lá, quem são todo esse Israel? Deuteronômio 29 diz, isso envolve os líderes religiosos, os anciãos, os líderes, os príncipes, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, e depois diz, e o estrangeiro que está no meio de vocês. Que estrangeiro é este? É o residente estrangeiro, diz lá no termo, é o Gerima, okay? Que diz desde o rachador de lenha e daquele que tira água. Esse estrangeiro que racha lenha ou tira água, esta é uma linguagem lidada com prisioneiros de guerra entre os gentios, aparece lá em Deuteronômio capítulo 20. É também ligado com os gibeonitas, por exemplo, quando Josué descobre que eles não eram de terra longínqua, mas enganaram, também vão tirar ali esse tirador de água ali. Mas desde o mais simples, esse era o estrangeiro mais simples que vivia entre eles. Havia outros, nós sabemos de uma multidão que acompanhou Israel na saída do Egito, né? Mas desde o mais simples. Para quê? Diz o texto lá. Para que entre na aliança do Senhor e no seu juramento, para que Deus seja o seu Deus e vocês o seu povo. Hein? Então, quem que era? E diz, chame todo Israel. Esse todo Israel envolvia os Gerima, até os mais simples da comunidade. Mas ele vai falar, mas não é somente com vocês que estão aqui que eu faço essa aliança e faço esse juramento. É com aqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Assim, mas quem é que esses que não estão aqui? Mais adiante, ele vai falar dos juízos da aliança, em caso do povo quando se apostatou e abandonou a Deus, não é? E depois ele diz, e virá, depois que ele fala sobre isso, ele diz, e virá a geração dos vossos filhos, vindoura. Então, são os descendentes dos filhos de Israel em todas as gerações. E ele também diz, e o estrangeiro, o Nori, o estrangeiro que vou vir de terras distantes, perguntando por que Deus teve um juízo tão forte assim com o seu povo. Por que aconteceu esse juízo sobre o seu povo? Aí vai falar, olha, porque deixaram o Senhor. Mas este juízo de Deus vai ser usado para confirmar a aliança de Deus com os descendentes de Israel e com os estrangeiros que buscarão a Deus. E esta é a ideia do Kol Israel. Quando Moisés termina isto, de ver que Deus usaria também o juízo para cumprir o seu plano que ele tinha em meio de Abraão ser uma bênção para todas as nações e para a nação de Israel também, mesmo o juízo Deus vai usar para trazer bênção, hein? E cumprir sua aliança. Moisés diz, este é o mistério de Deus. Agora, isso pertence a Deus. Agora, para nós, pertence o que é revelado. O que é revelado para nós? No capítulo 30 diz, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva tu e a tua família com o Senhor, obedecendo ao Senhor, etc. Hein? Os céus e a terra tomam testemunho. Te coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Essa teologia de Deuteronômio 29 a 30 é que Paulo utiliza para explicar essa questão que está acontecendo na sua época e diz, queridos, Deus está cumprindo a sua palavra. Mas ele cumpre essa palavra por amor ao seu povo, por amor a todo ser humano também. Hein? E nesse contexto difícil que nós estamos passando, porque não é, vamos dizer assim, o poderio romano dominando era parte vista como esses juízos de Deus sobre o seu próprio povo, não é? Que diz ali, isto aqui para trazer o nosso coração a ele, judeus e gentios. Bom,
Paulo cita Deuteronômio lá, ele cita esse mistério de Deus, ele cita a palavra, não é? Esse mistério que vocês não podem desconhecer, ele cita a questão usando que a palavra de Deus não está longe, o texto de Deuteronômio, então ele usa sistematicamente essa teologia para terminar na sua ideia do paz Israel, do Kol Israel, hein? Que seria então todo o povo de Deus, que Deus tem planejado. Hein? Mas vai na sua diatriba. Então, ele diz aqui, com essa teologia, ele pergunta, começa assim. Okay? Então, desculpa aqui, era o outro ali. A próxima pergunta que ele vai trazer okay? Seria capítulo 11, então, aqui. E este é um centro importantíssimo do tema que nós estamos estudando. Paulo diz, pergunto, pois, né? Dentro da diatriba ele sempre fazia perguntas. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Então, aqui ele bota isso claro. Essa única passagem clara do Novo Testamento, onde a questão da rejeição ela é levantada de modo claro, okay? Sem rodeios, qualquer. Okay? Os outros você tem de interpretar para poder colocar a ideia lá. Okay? Mas aqui não precisa de interpretação, aqui o texto é claro. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? E ele vai responder com uma construção em grego que é a mais taxativa negação que poderia ter. Me egenoito, de modo nenhum. Impossível isto. Impensável isto. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele não só responde com me egenoito, dizendo de modo nenhum, mas diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E ele vai desenvolver essa ideia, mas aqui nós não temos tempo para desenvolver isso, mas diz que o tempo que nós estamos vivendo hoje é semelhante ao tempo de Elias, o profeta. Quando Elias pensou que tudo tinha acabado, mas Deus falou para Elias, lá no Monte Sinai, quando ele fugiu para lá no Horebe. Elias, o que você está fazendo aqui? Diz, só fiquei eu, Senhor. Diz, não, Elias. Existem lá 7.000 que nunca dobraram o joelho a Baal. Existe um remanescente fiel. Você não vê, mas eu vejo. Volta para lá. O seu lugar não é no Horebe junto comigo. O seu lugar é lá junto com o meu povo. Que você acha que me abandonou? Não, é lá que você tem de viver. É lá que você tem de relacionar. É lá que você tem de ser profeta. Volta lá, Elias. E Paulo vai falar tudo isso. Portanto, é interessante Paulo falar aqui. Ele diz, a maior evidência que Deus não rejeitou o seu povo está entre os muitos que aceitaram até a mensagem do Evangelho. Mas Paulo vai usar esse argumento e depois vai dizer, peraí, por causa do Evangelho são inimigos, mais adiante, por vossa causa, mas por causa de Deus são amados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não rejeitou o seu povo, a evidência sou eu e outros tantos que estão aqui, mas a outra evidência é que Deus não revoga mesmo. De jeito nenhum. É impensável isto. Impossível. Isso não está de acordo com as Escrituras. Totalmente equivocado. Tá? E Paulo, então, vai continuar esse argumento dele, não é? Desenvolvendo a ideia o seguinte, né? Ele vai trabalhar aqui mostrando. Okay? Deus, ele caiu para nunca mais se levantar. Ele diz de modo nenhum. Outro argumento que eles usavam. A queda de Israel é definitiva. Romanos 11. A resposta, de modo nenhum. A queda de Israel não é. Israel, o que é isso que vocês estão falando aí? Que Israel caiu da graça e que história é essa? Hein? Estão levantando aí. Ele diz, de modo nenhum, megenoito, de novo, a negação absoluta desta ideia, diz, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Sim? Ele diz aqui, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, essa teologia lá de Deuteronômio que mencionei vocês, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo olhava para a direção de uma plenitude de ação de Deus no seio do povo de Israel. E ele dirige a vós outros que sois gentios, visto que só apóstolos gentios glorificam o meu ministério, para ver se de algum modo eu posso insultar a emulação, os do meu povo, e salvar alguns deles. E daí o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a oliveira. Hein? Diz, meus amigos, calma aí,
A oliveira de Deus não mudou. A oliveira continua a mesma. Vocês que são de outra oliveira, vocês foram tirados da oliveira brava e enxertados nessa boa oliveira. Agora, se aqui há ramos que não creram, e por acaso foram cortados, eles não foram enxertados em oliveira outra nenhuma. E aí você vai ter nessa parte aqui, talvez, algo surpreendente para muitos cristãos. Paulo, ele vai falar algo que diz o seguinte: a igreja do Messias, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, que é a congregação de fé, não é? Pertence naturalmente aos judeus. É a casa deles. Não é a sua casa. De você que é gentio. Você está aqui como um filho adotado, mas você não é dessa casa. Mas Deus considera todo mundo igual. Tá? Agora, se Deus teve misericórdia de você, que não é desta oliveira, que não é desta casa, e você foi enxertado aqui pela fé, quanto mais não terá ele misericórdia dos seus ramos naturais, que são da casa. E eles podem aqui, essa casa é deles, não é sua. Hein? Então imagina a situação que nós estamos aqui com Paulo, falando que a comunidade de fé, a carral, que em grego é a eclésia, não é? Essa palavra, essa noção, é naturalmente do judeu e pela fé e pela graça de Deus do gentio. Mas a casa não é do gentio. A casa é judaica, ele diz. A casa aqui é judaica. A oliveira aqui é junto com os patriarcas e profetas e o próprio Messias. A casa é judaica. Essa não é uma casa gentílica. Okay? Você está aqui. Agora, você tem de cuidado para não se orgulhar. Porque se o juízo de Deus vem sobre os próprios ramos naturais que se afastam de Deus e entram aí em toda a situação de rebelião, de pecado, de transgressão da Torá, você acha que Deus vai ter misericórdia de você? Sim? Se Deus traz juízo sobre os próprios ramos naturais e os filhos da casa, você acha que você vai estar isento? De modo nenhum. Sim? O juízo vai vir sobre você também. Então, cuidado aí. Sim? Porque é a fidelidade e essa submissão à vontade de Deus, à lei de Deus, aos planos de Deus, que realmente te faz com que você esteja aqui nesta casa. Tá bom? E aí, Paulo vai terminar este último, falando deste pleroma, dos dois lados, que para ele é uma perspectiva escatológica, e com a qual, então, ele vai depois preceder a conclusão da sua diatribe. Okay? Então, qual que é essa perspectiva escatológica? Está lá, então, em Romanos, okay? Capítulo 11, verso 25 e diante. Aí Paulo traz ali, falando, não é? Porque não quero, irmãos, estou falando com os irmãos gentios aqui, que ignoreis este mistério, para que não sejam mais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado o pleroma dos gentios, a plenitude. Então, houve endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude. Lembra que ele falou lá, se por acaso o abatimento resultou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Então, ele está esperando essa plenitude. Qual que é a plenitude que está falando? Ele diz, e assim todo Israel será salvo. Paz, Israel. Ou Kol Israel. Como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, a mensagem do Evangelho aqui sobre o Messias, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Quer dizer, mesmo o Israel, mesmo o judeu, que não é parte da nossa comunidade, é amado por Deus. Não é simplesmente aqueles que são fiéis ou que aceitaram o Messias, são fiéis entre nós aqui, que são amados. Deus ama de forma irrevogável. Lembra? Falando sobre a eleição. Quem que é parte de Israel? Segundo a eleição. Diz, quando por a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, aqui vem uma parte importantíssima nessa teologia paulina. Quando você lê lá no capítulo 9, ele diz o seguinte, judeu é aquele que é segundo a eleição da graça. E isso é representado em Isaac.
Dizem, então, somos nós, judeus, que somos cristãos. Ele diz, não, é todo judeu. Porque isso é um compromisso de Deus com os patriarcas. Porque a eleição é irrevogável, segundo a eleição da graça. Então, por isso que eu digo, Paulo tem que ser lido sempre na totalidade do seu argumento, para entender que ele fala, não, meus amigos, mesmo inimigos contra nós, mesmo eles aqui estão perseguindo alguns e os outros não creem, podem debochar de vocês, não importa, eles são amados, porque são parte dessa eleição segundo a eleição da graça, e isso é irrevogável. Isso é irrevogável, não há como. Não é? Isso é uma questão ligada com Deus, não é com o ser humano. É ligado com Deus. As eleições, diz aqui, não é? Você vê ali, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vocês também, vós outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também este agora são desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da misericórdia que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Este é o inimaginável plano de Deus, segundo Paulo. E quando ele olha isto, lembra, ele começou essa diatribe com um pranto. Tenho tristeza no meu coração, estaria disposto a dar a minha vida eterna, ser anátema. Ele termina a diatribe com um cântico. Começou com pranto e termina com um cântico. Um cântico de louvor, que vai dizer o seguinte, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, ao olhar o plano de Deus envolvendo o seu povo e responder isto para os cristãos que estavam na igreja de Roma, diz o seguinte, gente, nós temos aqui a graça de Deus firme e o seu amor firme para o seu povo e, portanto, toda essa teologia que está surgindo agora não tem base na vontade de Deus, nem na palavra de Deus, nem em lugar nenhum. Okay? E, no entanto, nós vamos ver aqui que quando nós colocamos isto, esses pontos da diatribe, o plano de Deus para Israel falhou. Deus não ama mais o povo de Israel. Portanto, o céu, eles são só objetivo do juízo de Deus. Okay? E isso foi predeterminado que Deus fizesse assim com Israel. Então, estão aqui agora para ser objeto do juízo de Deus. Deus rejeitou Israel. Eles caíram para nunca mais se levantar. São todos estes os elementos fundamentais que vão aparecer no segundo século como fundamento da teologia dessa leitura antissemita do texto bíblico e da teologia do supersessionismo ou a teologia da substituição. E Paulo aqui trabalhou contra isto, mas aparentemente nós vemos que no seio dessa comunidade, provavelmente, e essa é a nossa palestra, a próxima palestra ali, quando vou marcar a data e ver com o Raul agora, seria exatamente o desenvolvimento de ideias que aparentemente já estavam germinando e já estava se desenvolvendo na comunidade cristã de Roma, segundo o que nós podemos ver ali no livro de Romanos. Okay? Então, aqui, estas seriam as sementes, essa é a proposta da origem da semente de onde teria surgido. E eu creio que esse texto deveria ser dado muito mais importância e estudo no contexto do tema que nós estamos estudando, do que tem sido dado no meio acadêmico até então. Pouca gente tem levantado este contexto em Roma, hein, para este desenvolvimento posterior. Hein. Geralmente a gente vai agora só para o segundo século, mas eu creio que já no primeiro século, lá em Roma, como nós estudamos aqui, as sementes estavam ali, já estavam germinando e deveriam dar frutos, então, ali a partir do segundo século. Ok? Bom, muito obrigado. Essa foi a nossa palestra de hoje. Agradeço a todos vocês aí. E se tem perguntas, então, aqui com grande prazer, poderia responder qualquer pergunta se vocês tiverem. Professor, o Mauro está com as perguntas. Acho que são duas só, né, Mauro?
Pode abrir. Isso, são duas. Deixa eu fazer aqui só um minutinho. Deixa eu só pegar o nome da pessoa aqui para não... Alexandre. André Vasconcelos. Ele perguntou o seguinte. O termo, eu acho que é hebraico, né? Akrihou, acho que é grego. Akrihou, até que, deve ser entendido como terminus ad quem, fim de uma ação, ou terminus ad quo, início de uma ação. Eu creio aqui a minha leitura do texto, viu? Eu creio que essa plenitude dos gentios, ela não quer dizer até que tem entrada a plenitude dos gentios, ela não quer dizer aqui um momento de dizer, nós vamos esperar até o último gentio que vai crer e a partir daí vai ser. Okay? Eu acho que ela é tomada como um clímax no contexto escatológico, okay? Até chegar a essa plenitude. Plenitude, no contexto de Paulo, nunca é todo mundo. Plenitude é um momento, okay? Ele vai falar até do conceito do remanescente, etc., tanto para Israel como os gentios. Eu creio que aqui ele está apontando, essa é a minha leitura, tá? Está apontando um momento escatológico que vai acontecer. E essa plenitude dos gentios, eu creio, okay, está ligado com as profecias que falam de um mensageiro de Deus enviado ao mundo e também a Israel. Tá? Um mensageiro. E esse mensageiro, nós aparecemos, por exemplo, em várias profecias. Tá? A profecia de Isaías 40, que diz lá, voz que clama no deserto. Isso é uma profecia muito importante na história da religião judaica. Preparai o caminho do Senhor. Preparai no deserto, né, o caminho, a plane, porque a glória do Senhor se manifestará e todo olho verá. Okay? Agora, você vê que esta profecia que aparece lá em Isaías 40 começa com uma exortação para consolar o povo. Consolai, consolai meu povo, diz o Senhor, clamai ao coração de Jerusalém, diz ele que o tempo da sua prova, esse tempo já passou, que ele vai receber o dobro da parte do Senhor por todos os seus pecados. E você diz, voz que clama no deserto. Então você tem aqui duas coisas, ou três personagens. Você tem o Eterno, o qual é a origem da graça, do perdão, da misericórdia. Você tem Jerusalém, que representa o povo de Israel. Okay? Jerusalém é simbólica do povo de Israel. E você tem um mensageiro, que não ele é fora. É um mensageiro enviado para ali. Okay? Aí você vai ter essa profecia desse mensageiro ligado também com a profecia de Elias em Malaquias, que prepara o caminho do Senhor. Não é? E que o Novo Testamento vai reconhecer isto na figura de João Batista, mas na própria palavra do próprio Jesus diz, quando chega lá em Mateus, quando ele desce do Monte da Transfiguração, os discípulos perguntam, por que os escribas dizem que Elias tem de vir primeiro? E aí Jesus responde, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E ele une agora um texto de Malaquias com de Isaías 58, que fala de um restaurador de brechas. Que vem. Né? Restaurar todas as verdades. Também uma outra profecia escatológica. E diz, Elias virá, futuro. E Elias já veio. Ele diz, mas eu vos digo que Elias já veio. Então ela apresenta duas vindas de Elias. Sim? E essas vindas de Elias estão sempre ligadas a um retorno à Torá. Diz lá, porque diz, eis que envia o profeta Elias. Antes diz, lembrai-vos da lei de Moisés, que prescrevi para vocês no Horebe, saber estatutos de juízos. Então, lembre, eis que envia Elias. E depois, e ele converterá o coração de pais aos filhos, os filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, existe uma prescrição ligada à Torá, lembrança da Torá no Sinai, né? Existe uma outra perspectiva ligada com a reunião da família, unidade.
pode ser compreendida como uma família humana, um plano que Deus sempre teve desde o início, a família humana, mas pode ser compreendida como uma família de fé. Pais e filhos unidos. Neste contexto, aqueles que veem nessa questão da família de fé, vê este também o mensageiro ligado com aquilo que Paulo está falando aqui. Plenitude dos gentios, plenitude dos judeus, formando o colo Israel. Okay, mas ligados nesta figura da fé no Deus de Israel, etc. Entende? Então, quando você vê isso, aí você projeta lá para Apocalipse, onde aparece Apocalipse 14, um mensageiro de Deus por toda a humanidade, chamando a humanidade para adorar o Criador. Adorar aquele que... e guardar os mandamentos de Deus, e ter a fé na palavra de Deus, e na peça para Deus. Então, eu acho que, para mim, neste contexto, esse até que venha, essa plenitude gentil está ligado com esse momento do mensageiro. Hein? Existe um artigo muito interessante que talvez é chocante. Para muitos. Vou até apresentar aqui, porque seria isso a parte. Só para vocês terem uma... deixa eu ver aqui onde está. Aqui. Bom, é um artigo sobre Elias, por M. Cohen, okay? Nesta série do Interpreter's Dictionary of the Bible. Tá? Depois eu posso até passar para vocês também aí o material. M. Cohen, no estudo sobre Elias, ele apresenta uma possibilidade que é até meio chocante. Okay? Ele diz o seguinte, olha, nós conhecemos Elias como Elias o Tesbita, de uma cidade, Tisbe de Gileade, dos habitantes de Gileade. Okay? E isso normalmente é a tradição. Ele diz, olha, o problema é que procura fontes, etc., e talvez aí alguns de vocês tenham até trabalhado, talvez poderiam dar algum dado que mostrasse a evidência contrária, né? Mas ele fala assim, nós não temos nenhuma evidência de uma cidade chamada Tisbe, em Gileade. Okay? Daí ele propõe, o problema aqui não foi um problema comum no texto, que seria, ao escrever o Vav, a pessoa escreveu um Yod. Porque é a mesma escrita, só que breve, nos escritos hebraicos ali. E, em vez de nós lermos Elia o Tesbita, deveríamos ler Elias o Toshav, de Gileade, dos Toshvim de Gileade. Ou seria, Elias, o morador de Gileade, okay? Dos Toshvim, dos moradores de Gileade. Ora, o Ger Toshav é o residente estrangeiro que morava em Israel. Tá? E a palavra Toshav quer dizer esse residente. A ideia aqui seria, defendida por Cohen, que Elias poderia ser, ele era israelita, mas não era um israelita de origem israelita. Ele era um Ben Toshav, que se tornou israelita, como muitos se aderiram lá. Então, a ideia dele seria, a figura de Elias poderia ser de um mensageiro não israelita, mas que se integra na religião israelita, como mensageiro de Deus. Né? Curioso. Deixo aí para vocês sobre isso aí, porque Paulo está usando algo parecido, ou seja, através de fiéis dentre os gentios, Deus vai trazer também o cumprimento do seu plano com o seu povo. Okay? Mas são fiéis não contrários, são fiéis que estão nessa teologia de reconhecer o amor, né? A paixão de Deus para Israel, e que consola Israel, e não que ataca ou destrói Israel. Okay? Então, levantando para essa mensagem. Mas fica isso daí, viu, André? Eu acho que essa é a plenitude. Então, em vez de Ad Kem, seria algo que começaria ali, okay? Dentro desse contexto escatológico profético da teologia do Novo Testamento. Tá? Bom, manda aí. Dá tempo para mais uma? Dá tempo para mais uma, professor? Eu vou procurar, a gente não encontra na hora. Depois eu passo aí direitinho, tá? Dá tempo para mais uma? Para mim dá, né? Para vocês, depende da fome de vocês, né? Então, vamos lá. É uma pergunta da Nilzinha.
Ela fala que o George Knight, ele argumenta que a Igreja de Roma não tinha interesse evangelístico com relação à comunidade judaica por considerá-los como um povo já rejeitado por Deus. E isso, além do conflito interno entre os gentios e judeus cristãos, dá origem a esse discurso de Paulo. Ela pergunta se o senhor concorda com esse argumento com relação a esse desinteresse da pregação aos judeus por parte da Igreja Romana. Eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer que teria um desinteresse. Eu creio que os interesses vai surgir, mas assim, quando você nota todo o discurso e toda a história, nunca o cristão perdeu de interesse evangelístico com os judeus. Nunca, mesmo o mais antissemita. Só que o processo que foi mudado ali. Okay? O cristão, ele tem todo interesse, sempre teve. Okay? Mesmo matando à força lá. A Inquisição queria converter de qualquer jeito. Okay? Mas uma leitura mais antissemita que aquela que produz a Inquisição, você não tem. Okay? Por quê? Porque não, e inclusive no meio cristão considerando isso uma grande vitória, convertemos. Os reis católicos fizeram isso, né? As cruzadas fizeram isso, entrando em cidades lá. Então, eu não acho que o antissemitismo ele produz a perda do trabalho no interesse, mas produz uma diferença na mentalidade com respeito a que Paulo está falando aqui. Paulo fala do testemunho. Ele diz, olha, como é que as pessoas vão acreditar nessa mensagem que nós temos? Através do testemunho. Quão bem-aventurados os pés daquele que anuncia boas novas, que diz a Sião, teu Deus reina. A pregação não é pelo ódio. A pregação cristã tem de ser dada pelo testemunho de vida, de amor, de um Deus que realmente, esse Deus que diz lá, é apaixonado pelo ser humano e apaixonado por Israel. Hein? Não é através do ódio. Mas o antissemitismo vai criar uma missão baseada no ódio. Uma missão baseada na tentativa de fazer desaparecer o povo de Israel, que Paulo diz, meu amigo, eles são amados. Independente da situação, é amado. Não é? Então, é um outro tipo de motivação. Então, eu não creio, assim, pessoalmente, viu, Mauro e Nilzinha, que o antissemitismo vai fazer desaparecer o interesse de evangelismo. Mas eu creio que vai mudar cabalmente a atitude e a motivação disto. Okay? Antes era uma atitude, você, puxa, Deus, nós estamos aqui, é o nosso povo, vamos também dar testemunho da fé que eu encontrei, etc. Então, era algo motivado pelo, como diz Paulo, pelo amor de Paulo, pelo interesse de Paulo, pelas suas orações, pelo seu conceito, pelo realizar que o povo de Deus é um povo eleito, povo amado. Hein? Mas não, agora você faz por quê? Porque na mentalidade da motivação antissemita, a grande motivação do cristianismo para fazer evangelismo entre os judeus é que eles estão totalmente errados, estão rejeitados, e eles deveriam desaparecer. Okay? E eu vejo isso, inclusive, hoje em movimentos cristãos modernos, quando diz, por exemplo, que o sucesso da missão cristã entre os judeus resulta no desaparecimento do judaísmo, inclusive entre judeus que se tornaram cristãos. Pois esse é um resultado do antissemitismo. E o pessoal nem tem ideia disso. Isso é a nossa próxima palestras. Na próxima palestra, gente, nós vamos trabalhar o contexto do segundo século em diante até a Reforma. Tá? Breve aprende. Depois, na última palestra nossa, viu, Roger? Aí seria o contexto da teologia moderna. Okay? E ver que este contexto de antissemitismo permanece, inclusive, em grupos que nem espera. Okay? Grupo que nem espera. Quando, por exemplo, um indivíduo, mesmo entre, vamos dizer assim, num movimento que tem natureza judaica, diz que o Israel vai desaparecer porque vai todo mundo se tornar cristão no final, lendo essa passagem de Paulo, ele estava anunciando um princípio fundamentado na própria teologia do supersessionismo. Porque mesmo o sucesso vai ser resultar no desaparecimento de Israel. O que acontece na teologia bíblica é Israel, a oliveira é para sempre. Não existe desaparecimento. Então, isso é interessante essa parte, mas eu creio, então, viu, Nilzinha, que eu não creio que perde a motivação, não perde a ação, mas muda motivação e a teologia de base para este tipo
de ação, e a ação se torna, portanto, violenta, e sempre está, de um lado, uma teologia que tem o desprezo. Okay? Porque o estado atual do judeu, diante de Deus, na teologia, é algo totalmente desprezível, negativo, contra Deus, etc. O que Paulo não está falando aqui. Mesmo dizendo, aqui por causa do evangelho, são inimigos, mas são amados por Deus. E Paulo está falando o contrário. Hein? Entendeu? Então, eu acho que isso, a compreensão correta da mensagem bíblica traz uma mensagem baseada neste interesse por Deus, no amor por seu povo e no amor por todo ser humano, que é a base mesmo. Yeshua diz, não é, no seu Sermão da Montanha, que o amor até o inimigo, hein? Orar por ele. Então, você tem uma outra teologia totalmente diferente ali, tá bom? Ok, Nilzinha? Espero ter respondido a sua pergunta, viu?